outra coisa. Sim, mas isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Bom, começo por, acima de tudo, agradecer-te estares cá. Bom dia. Para começar, é outra coisa para ti, porque descobriste que há um despertador tão cedo. Exatamente, Não é? e não sabia que os despertadores do IKEA tocavam antes do meio-dia. Não fazia ideia. Afinal é verdade, isso Afinal acontece é mesmo verdade. Possível. Olha, bem-vindo, é um prazer para nós. Para mim também. Vamos falar, tanto quanto eu percebi hoje, vamos falar do jogo de Portugal. Presumo que tenhas acompanhado o jogo com a Alemanha, cervejinhas à frente, uns termossos também, não é? Sim, mas sabes que eu sou um pouco eurocético, Diogo. Mas porque não acreditas que a nossa seleção vai chegar longe no Euro, é isso? Não é isso. Custa-me a acreditar no euro enquanto moeda. Duvido que vá durar muito mais tempo, até porque quando eu ouvi dizer que a Espanha tinha pedido um resgate financeiro, eu pensei logo, olha, pedi as minhas bejecas em euros, quando chegarem já vou ter que as pagar em escudos. Mas eu acho que a situação espanhola é diferente da nossa, não é? É substancialmente diferente. Se for o Juan Carlos a pagar a dívida, vamos ver manadas de elefantes a bater a bota para mandar remessas de marfim para a Alemanha. Coitadinhos dos bichos. Bom, vamos mudar de assunto. O jogo, vamos falar do jogo então. Quanto ao jogo, é como aquele anúncio do dança, que é, há uma linha que separa aquilo que eu quero voltar a ver daquilo que eu nunca devia ter visto. E a nossa derrota frente à Alemanha é uma coisa que eu preferia não ter visto. Mas eu tenho em linha o nosso selecionador Paulo Bento. Alô, Paulo Bento? Estou sim. Daqui Luís Franco Bastos para outra coisa na Antena 3. Paulo Bento, o que é que correu mal no jogo de sábado? Foi um resultado injusto. Primeiro que tudo, a seleção alemã surpreendeu-me na estratégia que apresentou, uma vez que entrou em campo com três centrais. Três centrais, Paulo Bento. Sim, Badstuber, Hummels e Postiga. Sendo que Postiga devia ter sido expulso pela entrada sobre o guarda-redes. Não era, portanto, mesmo ao nível da arbitragem, Portugal tem fortíssimas razões de queixa. Paulo Bento, então e a opção de colocar Nani na posição 10 no fim da segunda parte? Não acha que podia tê-lo feito um pouco mais cedo? Não podia, porque eu coloquei-o nessa posição assim que me apercebi que o Nani afinal não tinha ficado no hotel. Não tinha. Durante toda a primeira parte estava convencido que nos tínhamos esquecido dele como o miúdo no Sozinho em Casa. Mas acha que tudo teria sido diferente se a bola do Pep não fosse à barra e tivéssemos ido para o intervalo a ganhar? Eu creio que não. Não vale a pena pensar nisso, até porque ao intervalo recebi um telefonema do Sr. Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro, o Dr. Pedro Passos Coelho. Sim, e ele tinha-me acabado de dizer que tinha estado a falar com a Angela Merkel e que ela tinha dito que caso a Alemanha não ganhasse, Portugal ia ter sérios problemas. Mais problemas ainda? Sim, foi o que eu perguntei, e o Primeiro-Ministro disse que eu devia lembrar-me da Polónia em 1939 e que assim ia perceber logo que quando mete a Alemanha as coisas podem sempre piorar. Lembrei-me e pensei e até agora não percebi, mas o Primeiro-Ministro é que manda. Está, portanto, a dizer-me que fez de propósito para perder o jogo? Eu não precisei de fazer nada. Eu limitei-me a deixar o Miguel Veloso em campo os 90 minutos e as coisas aconteceram naturalmente. Bom, muito obrigado, Paulo Bento, pelos esclarecimentos. Boa sorte para o próximo jogo. Diogo, se me permites, agora eu vou entrar em linha com Sua Excelência o Presidente da República, Aníbal Cavaco Silva. Estás à vontade. Mas vou ligar do teu, está bem? Estou sem bateria. Ok. Senhor Presidente, bem-vindo a outra coisa aqui na Antena 3. Porquê que este ano resolveu comemorar o Dia de Portugal, Camões e das comunidades portuguesas logo a partir de dia 9? Bom, os meus assessores aconselharam-me que assim fosse, porque no dia 10 íamos estar todos menos propensos a festas devido à derrota da seleção frente à Alemanha. Deixe-me interromper, Sr. Presidente. Portanto, já conhecia o resultado antes do jogo? Assim, vinha nos clippings do Silva Carvalho. Está lá tudo. O Silva Carvalho, no fundo, é uma espécie de polvo-polo, mas com um avental maçónico. Este ano o Sr. Presidente voltou a condecorar muitos portugueses que se destacam nas suas diversas áreas. Assim, as condecorações são todas feitas na China, de maneira que podemos esbanjar sem rebentar o orçamento. O jovem quer uma Gran Cruz da Ordem Militar de Cristo,
tenho aqui um saco cheio delas. Não a pode deixar cair no chão, que isto é plástico dos chineses e parte-se logo. Obrigado, Sr. Presidente, mas eu já tenho cangalhada que chego lá em casa. E um boneco dos Gormitis. No outro dia dei um destes ao José Hermano de Saraiva, ficou todo contente. Sr. Presidente, uma última pergunta, que o saldo do Beja está mesmo a acabar. Pois está. Durante a última visita, esta sua última visita à Alfama, o que é que sentiu quando ouviu cantar fado de uma varanda? Olha, fiquei positivamente surpreendido da maneira que os nossos amigos angolanos andam a comprar tudo aqui por Portugal. Estava à espera de ouvir um kuduro ou uma quizombada. Uegue, 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 uegue. Pronto, olha, parece que fica mesmo sem salto. É uma pena, Beja. É mesmo Logo uma agora pena. que estava a ficar tão animado, não é? É Foi verdade, mesmo. é verdade. Agora sim, é outra coisa. Com o Luís Franco Bastos e também com o Filipe Homem Fonseca. Isso é outra coisa. Sim, sim, mas isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Isso é outra coisa. Sim, sim, mas isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Agora sim, é outra coisa. Luís, bom dia. Beja, vivemos uma época pródiga em resgates financeiros e não só. Antes estás a falar da situação da Espanha, não é? Ou em Espanha. Não só, temos resgates financeiros de países como a Espanha, temos resgates financeiros de ex-internacionais de futebol que estão na bancarrota, como o Vítor Bahia, que foi à casa da ex-mulher resgatar-lhe a televisão, resgatar-lhe a roupa, as joias, não lhe deixando outra opção, naturalmente, a não ser cumprir a diretriz da União Europeia, que diz que todas as ex-mulheres de jogadores devem pousar nuas e assinar como empresárias num período máximo de até 6 meses após o divórcio. Está para breve, portanto. E temos o resgate de pessoas, como Cavaco Silva, que, com as intervenções públicas das últimas semanas, continua a renascer qual Fênix, mostrando que é sempre possível dar novos significados à expressão vergonha alheia. Está bem visto. E essa do Vítor Bahia também tens razão. Me faz lembrar aquela música da Ágata, que eu não quero cantar, onde é podes ficar com o... Mas não fiques com ele. Exato. Não, Beja, não faz Não nada faz. a lembrar. Aliás, isso que disseste foi apenas estranho. E eu agradecia que ao segundo dia desta rubrica não a boicotasses com as tuas referências musicais duvidosas. Vou ficar. Mas olha, mudando de assunto, sabes que agora as brigadas de trânsito da PSP fazem-se acompanhar por fiscais das finanças? Sim, já ouvi dizer. Pois, eu tenho uma carta em casa das finanças a provar que isso é verdade. Se bem que eu não me lembro de nada porque o valor que o balão marcou ainda era um pouco mais alto do que o valor da minha dívida. Exato, se pagar os impostos, beba. Exatamente. É que normalmente bebia-se depois de entregar as declarações às finanças para esquecer. Agora bebe-se antes, porque é para seres mandado parar, sopras no balão e pumba lá. Já tens uma multa por atraso no pagamento do IRS, que é para não pensares que és o Lewis Hamilton. E quem foi parado numa destas operações muito recentemente foi o Cristiano Ronaldo, sabes disso? É verdade, em maio foi visto a conduzir o Lamborghini, mas mais tinha o filho ao colo. Sim, mas agora foi outra coisa, ainda mais recente. Mas deixa-me passar ao próprio Cristiano Ronaldo, que te vai explicar. Ele está aqui em linha direta. Alô, Cristiano, daqui Luís Franco Bastos para outra coisa na Antena 3. Estou. Penso que, dá-me só um momento, estou aqui a sacar o número do telemóvel do meu modelo. Já é a terceira hoje, por isso eu penso que estou confiante que vou conseguir fazer um hat-trick. Tudo bem, a gente espera. Então, Cristiano, já se afaste aí a coisa? Penso que, como sempre, deu o meu melhor. Ataquei quando tinha de atacar, assisti, rematei, mas a bola foi à trave, como o Pepe no sábado. Portanto, isso quer dizer que não lhe sacaste o número? Não consegui o número, mas penso que foi um resultado injusto. Mas temos que pensar com energias positivas. Em 2004 também começámos a perder e depois fomos à final. Muito bem, Cristiano. Eu soube que foste mandado parar pela Brigada de Trânsito e mesmo na Ucrânia. Penso que sim, é verdade, não te vou mentir, penso que é verdade. Mandaram-me parar e fiquei bastante surpreendido porque eu penso que não estava à espera que houvesse aqui uma brigada da PSP. Bom, Cristiano, tu sabes que às vezes a PSP destaca contingentes para zonas de guerra e pelo menos para cerca de 60 mil cães e gatos de rua, a Ucrânia é neste momento uma zona de guerra. Não me pareceu um polícia, pensava que era outra vez o Daniel Oliveira, porque ele perguntou-me o que é que dizem os teus olhos. Não foi nada disso, miúdo. Olha o Zé Mourinho. O que o polícia disse foi: estás com os olhinhos que nem é preciso dizer mais nada. Cristiano, estás aí com José Mourinho. Eu penso que o Mister está aqui a dar-me bastante apoio, está a deixar-me bastante contente, está a convencer-me que está mesmo a torcer por nós, que não tem o sonho secreto de Portugal só ser campeão europeu quando o selecionador for ele. E eu penso que estou a acreditar. Ficam-lhe bem esses sentimentos. Mas, Cristiano, afinal, depois como é que ficou isso? Em que dia é que te mandaram parar? Penso que foi no intervalo do jogo com a Alemanha. Senti que tinha que mudar alguma coisa na segunda parte para ganharmos o jogo e pensei,
Em termos estáticos, estou perfeito. Em termos mentais, estou perfeito. Penso que o que é que está a faltar? Era óbvio que o que me estava a faltar era um penteado novo, por isso meti-me no meu Lamborghini. Fui ao centro da cidade a ver se tinha algum cabeleireiro aberto, mas não me entendi com nenhum, porque, como tu sabes, falam uma língua esquisita. Mas peguei num pouco de gel, improvisei, e eu penso que de 0 a 10 dei 10 ao meu penteado na segunda parte. Foi pena a exibição dos meus colegas, mas o meu penteado penso que estava espetacular. E deste pela presença de um fiscal das finanças. Penso que se lá estivesse eu não tinha problemas. Eu tenho as contas todas em dia, as minhas, da minha mãe Dolores, das minhas irmãs, dos meus cunhados, dos meus ex-cunhados. Só não percebi quem é que estava mais que obrigado a trânsito, porque o meu Lamborghini Aventador. Penso que é isso. Penso que o meu carro dá 370 e, como tu sabes, eu estava de esteiras. Tem uma sola que eu penso que toda a gente sabe, se agarra o acelerador com bastante força. E então, boa dica, para fugir às finanças convém ter um Lamborghini. É verdade, Lamborghini realmente é outra coisa. Sim. Isso é outra coisa. Sim, mas isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Isso é outra coisa. Sim, mas isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Bom dia, Luís. Bom dia, beija. Exato, por falar em outra coisa, hoje parece-me que hoje estás com outra cara, com outra voz. Estás direta, não é? Vieste diretamente dos Santos, não é? Gostas dos Santos? Vim, Diogo, vim, tanto neste momento estou a soar bastante a Miguel Sousa Tavares, mas vamos evitar continuar com isto. Não estava a imitar, isto é mesmo a minha voz em alguns momentos, ok. Neste momento. Estava a pensar que eu tinha que imitar o Rodrigues de Carvalho e estava a ficar já. Não, vamos manter isto simples. Mas gosto muito dos Santos, gosto de aproveitar, sobretudo o convívio, sabes? Até porque na manhã seguinte, trazendo normalmente tantas sardinhas que não há maneira de alguém conviver comigo no dia seguinte, portanto eu aproveito na própria noite para conviver tudo o que possa conviver. É o melhor. Realmente, sabes que isto é um estúdio, a porta está fechada e eu realmente sinto. Dá-me só licença que eu vou só arejar aqui a coisa. Opa, Diogo, tu estás-me a dar com o spray ambientador na cara. Tu não és um polícia de choque, eu não sou uma velhinha apanhada por acaso numa manifestação para me estás a deitar spray para os olhos. Peço desculpa. Bom, por acaso esta noite eu não comi uma única sardinha, acreditas? Como é que é possível? É possível, porque estamos em crise e para ser poupadinho só comi sushi. Porque as sardinhas estão muito caras, não é? Digamos apenas que se as sardinhas passassem a ser cotadas na Bolsa de Valores, eu nunca, jamais me admiraria. Pronto. Bom, mas ouvi dizer que encontraste alguém na noite, em Alfama, e que o trouxeste aqui para o É estúdio. verdade, É incrível. ele está ali, posso mandá-lo entrar? Sim. Doutor Alberto João, faça favor. Não acredito. Está cá. Então é nesta barraca está. que se escondem esses bastardos, jornalistas cubanos do continente. Dr. Alberto João Jardim, aqui no estúdio da Antena 3, não. A minha alma está parva por estar aqui. Não é só a sua alma, seu vigarista. Querem dar cabo da Madeira. Doutor Alberto, por favor, tenha calma, é muito alta esta hora. Pois é. Epá, desculpem, o Dr. Alberto João não está habituado a beber, como tu sabes. Pois é. E ontem, ao fim do primeiro alguidar de sangria, já estava descontrolado. E ainda está. Mas o que é que o traz por cá? O governo acusa a Madeira de despotismo, obriga-nos a apertar o cinto, mas aqui no continente já se pode estourar dinheiro à grande em festas populares que ninguém diz nada. É uma vergonha. Mas, Dr. Alberto João, é o Santo António. Então, e na Madeira é o Santo Alberto João? O que é que o Santo António tem a mais que eu? Só porque tem um pequeno mafarrico ao colo? Para mim, quem gosta de miúdos pequenos tem um nome e não é Santo nem António. Tenham vergonha! Portanto, não tem festas que cheguem na Madeira, veio para aqui festejar um bocadinho, é isso, não é? Eu estou de passagem, que eu quero é ir ao Porto falhar com o Rui Rio, que aquela proposta dele de que as câmaras endividadas não deviam ir a eleições interessa-me muito. Se der para estender a proposta aos governos regionais, dava muito jeitinho que sem votações fique cá mais 30 anos e poupe imenso trabalho e dinheiro que gastaria em ameaças de morte e coisas que tal. Faz sentido. Olha lá, Luís, ainda que ressacado, hoje não vais perder o Portugal-Dinamarca, não é? Pois, acerca do Euro 2012, sim, é uma pena, não é? Mas Portugal vai para casa. Mas o jogo é só logo à noite, sabes que não podes estar já a dizer isso porque... Sim, Beja, mas o Paulo Bento já confirmou que o Postiga é titular. Ok, pois é. Mas eu não me despeço sem antes recolher uma curta declaração ao telefone de Paulo Bento, que está em direto da Ucrânia. Vai-nos, enfim, explicar esta opção. Alô, Paulo Bento. Estou. Paulo Bento, porquê Postiga e não Nelson Oliveira, que tão bem entrou frente à Alemanha?
Pois é frequente criticarem a seleção, ignorando que há uma equipa técnica que faz o trabalho de casa antes de tomar as suas decisões. Estivemos a analisar a previsão meteorológica do local à hora do jogo e prevêem-se ventos fortes que naturalmente destabilizariam o Nelson, uma vez que devido às suas orelhas, nessa situação, tornar-se-ia praticamente um Bargavela, ou até mesmo, por que não dizer, tornar-se-ia um Diogo Beja. Por que não? No campo. O Nelson é um jovem com valor, mas tem a desvantagem de as suas orelhas não serem recolhíveis. Portanto, não podemos correr o risco de uma ventania o levar para fora do estádio e ele já só aterrar em Budapeste. Portanto, gostava que ele pudesse jogar e efetivamente gostava, mas tive de optar por Postiga. E como é que o resto do plantel reagiu a esta opção, Paulo Bento? Naturalmente que ficaram desolados, mas dei-lhes uma palavra de incentivo e agora já só pensam numa coisa: em derrotar a Dinamarca? Não, no Mundial 2014, daqui a 2 anos. Enfim, milagres acontecem, quem sabe. Força, Portugal. Olha, entretanto, estou aqui, para lá de Paulo Bento ter desligado a chamada, estou aqui a receber a informação de que Alberto João Jardim anda a monte pelas instalações da RTP de cuecas e com uma pandeireta na mão a fazer a festa. É normal. Ele está assim há 8 horas, não era agora que ia parar. Mas quando ele se cansar e os seguranças o apanharem, diz para o largarem aqui ao lado em Chelas, que de cuecas e pandeireta na mão quer ver quanto tempo é que ele dura. Está bem visto. Luís Franco Bastos, assim é outra coisa. Contextos de Filipe Almeida Fonseca e do próprio Luís Franco Bastos, sempre disponível em podcast em antena3.rtp.pt. Isso é outra coisa. Sim, mas isso é outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Isso é outra coisa. Sim, mas isso é outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Está na hora, bom dia Luís, já o tínhamos prometido, hoje temos o rescaldo de Dinamarca-Portugal. Luís Franco Bastos em direto ao telefone a partir da Ucrânia. Bom dia, Luís. Olá, bom dia. Alô Veja, alô Inês. Em primeiro lugar devo agradecer a possibilidade de estar aqui em direto de Lviv, na Ucrânia. O ambiente no hotel da seleção divide. Há naturalmente uma grande satisfação pela vitória de ontem, mas também há alguma preocupação. Então, mas porquê? O que é que se passa? Trata-se de uma notícia bombástica que eu te vou dar em primeira mão, Diogo. Correm rumores, sim, de que a UEFA poderá colocar a seleção nacional sob investigação. Investigação? Mas como assim? Parece que aquilo que foi feito ontem, de colocar em campo um sósia de Cristiano Ronaldo em vez do próprio jogador do Real Madrid, vai contra os regulamentos da competição. Paulo Bento já negou estas acusações, mas a UEFA tem imagens que falam por si. Queria pôr o selecionador em linha contigo, mas ele não pode. Porque está agora já a tratar do treino da seleção, não é? Já orientado. Não, está a dar uvas à boca ao Varela. Ok. E o que é que o Cristiano Ronaldo diz disso tudo? Olha, isso vamos já saber, tenho aqui comigo, ao contrário de ontem, sei que é mesmo ele, porque enquanto caminhava para aqui vindo da sala do pequeno almoço, ele deu 96 toques com um kiwi. Cristiano, bom dia, estamos em direto para a Antena 3, vou passar para vocês e podem colocar as questões. Ok. Estou, Cristiano? Bom, penso que estou. Sim, olá, antes de mais, parabéns pela vitória frente à Dinamarca. Bom, mas quer dizer, não podemos deixar de perguntar, isto do sósia é mesmo verdade? Penso que não é verdade, e não só não é verdade, como também é mentira, mas o mais importante era ganharmos e felizmente conseguimos. Sim, sem dúvida. Mas então qual foi a razão da tua prestação menos conseguida, Cristiano? Penso que na primeira parte foi especialmente difícil, tinha o Hélder Bexiga a marcar-me, marcou-me muito em cima, anulou todas as minhas jogadas, penso que foi bastante difícil. Então e depois na segunda parte? Na segunda parte falhei algumas ocasiões, é óbvio que queria marcar, mas só falha quem remata, os melhores também falham, eu também tenho o direito de falhar, mas dei o meu melhor, estou satisfeito porque ganhamos, continuamos na luta. E achas que esta exibição deixa-te mais longe da bola de ouro face ao Messi? Não, o Messi, onde é que estava o Messi o ano passado? Estava na Copa América, a jogar pouco, a ser eliminado em casa. Os grandes jogadores também têm altos e baixos. Este ano, que eu saiba, o Messi está em casa, a Argentina nem sequer se qualificou para o Euro, por isso acredito que estou com um plano, que vou dar o meu melhor em todos os jogos. Se tiver que voltar a mudar de penteado, mudo. Uma vez, 2, 3, 4 vezes. Ok. Então, mas isso quer dizer que acreditas então que podes voltar aos golos agora já no jogo com a Holanda e ajudar então Portugal a passar à próxima fase? Sim, acredito sempre.
sou um profissionista, como já disse ontem. Penso que sempre fui. Quando o Cristiano não marca, há sempre uma crítica, mas não estou preocupado. Se eu não marcar nenhum e Portugal ganhar o Euro, penso que assino já por baixo, ou assino por cima, que se calhar é melhor, porque assinar por baixo da folha eu penso que é escrever na mesa, e a minha mãe de Lourdes ensinou-me que isso é feito. E ela um chapéu na cabeça, portanto. Sim, um boné. Temos que... Obrigado, Cristiano, obrigado. E pronto, veja, Inês, foram as declarações de Cristiano Ronaldo. Esclarecidos que estão os rumores, o único problema da seleção poderá ser agora o boletim clínico. Então, mas isso é uma surpresa. Há lesões na equipa? É que ontem não se falou disso. Não se falou disso. Sim. Tivemos só estas notícias hoje de manhã. Saíram hoje de manhã os resultados da autópsia do Raul Meireles e, como se suspeitava, morreu de velho ontem durante o jogo. E é baixa mais que provável frente à Holanda. Bom, sendo assim, o país agradece. Mais alguma nota de registro aí na Ucrânia? Sim, mas de tom positivo desta vez. João Pereira vê a esperança renascida para o resto da competição, uma vez que há dias uma empresa norte-americana descobriu um fármaco que pode vir a ser a cura para a doença dos pezinhos. De resto, tudo à disposição de Paulo Bento. Espetacular. Obrigado pelo repórter, Luís. Obrigado, Luís. E força. Eu é que agradeço. Força, Luís Portugal. Franco Bastos, Lviv, Ucrânia. Sempre quis despedir-me a Mário Crespo, com pausas desnecessárias. Maravilhoso. Até amanhã. Não queres- Obrigado. Era Beija. uma pausa maior. Era uma pausa. Isso é outra coisa. Sim, mas isso é outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. E contextos do Filipe Almeida Fonseca, do próprio Luís Franco Bastos, e sempre disponível em podcast em antena3.rtp.pt. Antena 3. Isso é outra coisa. Sim, mas isso é outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Ora, Luís, bom dia. Bom dia, Beja, bom dia, Inês. Ora bem, hoje trazes-nos coisas diferentes. Exatamente, eu trago dois temas. Eu hoje, primeiro que tudo, dou conta das medidas que a Direção-Geral de Saúde pretende trazer. Eles querem ir à casa de crianças até aos 4 anos. Isto não é o que pensas. Sim. Para avaliar Pior, sim. o risco de acidente. Antigamente eram os pais que faziam isso, mas agora eles estão mais preocupados com pagar hipotecas para continuarem a ter casa sequer. Portanto, a Direção-Geral de Saúde quer tratar disso. Então, mas como é que se avalia o risco de acidente numa casa? Pois, eu estive a pensar nisso com muito carinho e cheguei a algumas conclusões. Por exemplo, imagina um berço colocado ao lado de um fogão onde está uma panela com óleo a ferver. Que horror! Mas ninguém ia fazer isso. Oh, Inês, as pessoas estão a ser obrigadas a mudar para casas cada vez mais pequenas, que ainda por cima agora são todas iguais, têm todas uma estante Billy. Já têm muita sorte se conseguirem que o berço da criança não seja o próprio forno do fogão. Claro que alternando, ora tens lá um pernil de porco assado, ora tens o bebê. Está quentinho. Uma soneca. E assim sucessivamente. Ora bem, mas achas que isso acontece efetivamente ou não? É assim, eu sou apenas um leigo e, como tu sabes, só estou nesta rubrica há 5 dias. Os senhores da DGS é que sabem e eu acho que o apoio técnico é fundamental. Pessoalmente, eu, se fosse pai, e ainda estou longe disso, preferia nem sequer aquecer um biberão sem ter um técnico ao lado. Mas isso é um exagero. Não, exagero era técnicos da DGS estarem presentes no momento da concepção. Mas se for só um, acho que é altamente recomendável, porque toda a gente precisa de avaliar se está a conceber de forma segura. Por exemplo, no meu tempo, quando eu era jovem, sexo seguro era exatamente não conceber. Exatamente, mas o tempo em que tu eras jovem, todos nós sabemos que já lá vai. E a coisa não se fica pelas casas. Eu tive acesso a informações exclusivas acerca de outra medida numa segunda fase, nomeadamente seios. Desculpa, seios? Aleitação. Sim. Mamas. As pessoas esquecem Sei o que é! que uma mãe avantajada corre o risco de sufocar o bebê enquanto amamenta. Pois é. Portanto, imaginemos que calça 52 em termos de sutiã. Tem que fazer uma cirurgia para diminuir, senão não é seguro. Não sabia que havia essa coisa dos seios demasiado grandes. Só Achei mesmo para o governo. É que... Pois. Bom, Luís, antes de ires à tua vida, sei que tens também novidades a nível do euro, não é? Toda a gente fala disto. É verdade, exatamente. Mamas e euro, não é? Mamas e euro, é o que está na cabeça de todos nós. Bom, domingo jogamos com a Holanda. Já se tornou uma constante recorrermos ao pedido de prognósticos a animais. Depois do polvo Paulo, do Frão Fred ou da vaca Ivone, nós na outra coisa, na Antena 3, não queremos ficar atrás disto e, portanto, de recorrer a animais irracionais para saber resultados, e fomos buscar, porventura, o mais irracional de todos os animais alguma vez associados a um europeu de futebol. Que é? Jorge Jesus. Óbvio. E ele já chegou, está ali à porta do estúdio.
Deixa-me ver, eu vou lá abrir a porta. Espera aí, eu vou abrir a porta. Jorge. Cá está Jorge Jesus, em direto na Antena 3. Faça favor. Pois dias, é aqui que eu me vou sentar. Bom dia. Jorge, eu começo por lhe agradecer a sua disponibilidade para estar aqui hoje. Isto é de nada, até aproveito para dizer que sou um ouvinte excessivo do vosso programa. Gosto muito do Diogo Beja, sempre tive simpatia por pessoas com nomes de ilhas. Mas Beja é uma cidade, é capital distrito. Sim. Pois isso eu não vou comentar, senão amanhã já estão a dizer que esse tal distrito ou distrito vai jogar no Benfica na próxima época, que eu já sei como é que vocês são. Não vou alimentar essas coisas. Jorge, eu perguntava-lhe, antes da previsão do resultado, como é que tem visto esta seleção? O Nelson Oliveira tem estado em bom nível. O Nelson é um jogador que temos apostado e demonstrado valor, mas acredito que ainda precisará de tempo para se adaptar-se na seleção. Porquê? Por ser tão jovem? Não, é mais porque ele demora a se adaptar a um balneário onde de repente toda a gente fala português. E ele no Benfica está habituado a um balneário onde os argentinos não falam português, os uruguaios não falam português, os espanhóis não falam português e eu muito menos. Portanto, tem de se adaptar. Eu vou fazer esta pergunta em português. Espero que consiga perceber, Jorge Jesus. Posso tentar. Muito bem. Como treinador, não sei se concorda com as opções de Paulo Bento. Acha que a seleção devia jogar mais à Benfica, por exemplo? Acho que não tenho como responder-lhe essa pergunta. São estilos diferentes. O futebol da seleção foi pensado para acabar com as possibilidades todas ao fim de 3 jogos. Já o meu no Benfica é pensado para só acabarmos com as hipóteses no último terço da época, para manter alguma emoção e renovarem o meu contrato para eu continuar a poder pagar o cabeleireiro. Portanto, acho que cada treinador é como cada treinador. Portanto, então prontos. Jorge, bom, vamos então ao prognóstico para domingo. Repare no que eu tenho aqui. Tenho aqui uma Sandes de torresmo com a bandeira da Holanda e um pires de termossos com a bandeira de Portugal. Qual é que vai comer? Vou optar pelos tremoços, que já dizia o Eusébio. Isto com a bola come-se bem é marisco. Jorge, muito obrigado. Beja, Obrigado. como viste. Jorge Jesus não teve dúvidas. A vitória é nossa frente à Holanda. Força Portugal. Incrível. Assim é outra coisa. Textos de Filipe Homem Fonseca e do próprio Luís Franco Bastos está sempre disponível em podcast em antena3.rtp.pt. Isso é outra coisa. Sim, mas isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Isso é outra coisa. Sim, mas isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Bom dia, Luís Franco Bom Bastos. dia, Diogo Beja. Ora bem, estamos todos contentes ainda com a vitória de Portugal, não é? Portugal ontem ganhou, seguiu em frente no Euro 2012 e eu hoje creio que tens a grande estrela do jogo ao telefone connosco. É verdade, eu estou eufórico, mas vou já passar ao Cristiano Ronaldo. Cristiano, dois grandes golos frente à Holanda, passagem aos quartos de final, melhor jogador em campo de longe. Isto é que foi uma resposta aos teus detratores. Penso que estou contente. Estamos todos de parabéns. Mas acho que é aquilo que eu fiz, mais que uma resposta, eu penso que foi uma pergunta. Que pergunta foi essa? Porquê é que eu não jogo sempre assim? Todos os jogadores têm altos e baixos, mas o importante era passarmos. Calhou ser eu marcar, fiz 2 golos. Estou bastante contente. E podiam ter sido mais. Foi pena aquela de cabeça. Porquê que falhaste? Penso que não marquei essa porque eu não passo 45 minutos por dia a dar-me o melhor, tratar do meu cabelo, para depois dar cabo de tudo num esforço coletivo da minha parte individual. Muito bem. E foram golos dedicados ao teu filho que fez anos ontem, não é? Penso que não, mas sim, mas não. Então, mas espera aí. Tu ontem disseste filho, que eu vi, não é? Nas 340 vezes que as imagens passaram na televisão e nos 20 minutos logo a seguir ao jogo, portanto eles andaram a repetir muito aquilo. Tu disseste, não sei o que, este é para ti, filho. Eu vi. Penso que primeiros foram 342, que eu não ia fazer aquilo para a câmara para depois só passarem as imagens 340 vezes. E depois penso que sim, o segundo gol dediquei ao meu filho, mas o primeiro dediquei ao Messi, por isso fiz aquele gesto do bebê, porque ele nunca cresceu. E isto é para ele e todos vocês verem que eu não falo dele só para falar mal. Penso que também falo dele para dizer: toma, isto é para ti, pigmeu, incha. Cristiano, se não te importas, eu vou-te pedir, dá-me só um minuto. Estou a receber indicações. O professor Marcelo Rebelo de Sousa acabou de entrar nas instalações da Antena 3. Beja, abre a porta ao professor, por amor de Deus. Marcelo, faça favor. Ora, mas olha, como está? Ora sim, categoria. Com licença, João Cabagalhães, caro amigo. Prazer em vê-lo.
Olha, hoje trouxe-me um presuntinho, assim pela fresquinha, com grão de máquina já marchava. Bruno, bem-vindo, professor Marcelo. Obrigado por ter aceito o nosso convite para vir aqui falar acerca das eleições gregas. Cara amigo, eu também posso falar de futebol, se quiserem. Sou um autêntico Rui Santos, um bocadinho menos lambido ao nível capilar. Mas a Grécia, bom... A Grécia fez tremer os corações dos poucos portugueses que não tinham já o coração aos saltos por causa da Portugal-Holanda. Mas havia alguém que não estivesse em pulgas para saber se Portugal passava aos quartos de final? Sim, meu querido Juca. A malta do Bloco de Esquerda, essa gente não liga muito à bola, é como sabe. Gosta de dizer que o futebol é o ópio do povo, mas depois, como falam em ópio, distrai-se à procura dos bosses, já não dizem mais nada. Não, essa esquerdalharia estava toda excitadíssima por causa da eventual vitória do Cereza, que acabou por não acontecer. E ainda bem. Então, mas ainda bem porquê? Acha que a vitória da Syriza iria ser prejudicial à evolução da situação europeia? O problema, Jucas, é que já estava tudo no Marquês e a comemorar a vitória de Portugal e depois eu também para lá, os bloquistas, comemorar a vitória do Syriza e misturar-se os adeptos do futebol com a malta do Bloco era uma bronca. Então, mas porquê? Matéria e antimatéria. Sabe o que é que acontece quando se juntam, não é? Explodem. Era uma chatice, Juca. Ainda por cima sujava aquilo tudo e logo agora, que há a greve da recolha do lixo. Nós temos aqui na Antena 3 o áudio de Francisco Louçã quando estava prestes a saber o resultado das eleições gregas. Vamos ouvir então. Vamos, Syriza, sobe, isso, rápido, sobe, isso agora vai, raios, trave, não acredito, raios, este Alexis de Sirpas é sempre a mesma coisa, vou queimar o meu cascol, isto é ridículo. Foi um choque muito duro para o Francisco Louçã, não foi? É verdade, Juca, já cá está, esta malta do Bloco de Esquerda, para eles era o equivalente a Portugal ter levado 3 ou 4 na pá da Holanda e saltar para fora do Euro. Bom, gostei muito deste bocadinho, agora vou andando, que ainda preciso de ler 26.590 livros ainda antes do almoço, está certo? Então vá, coragem, Bloco de Esquerda, força Portugal! Força! Obrigado, professor. Cristiano, continuas em linha, Cristiano? Estou sim, Cristiano. Desculpa ter-te deixado pendurado. Eu sei que normalmente só os modelos é que te deixam pendurado. Eu ia agora fazer uma última pergunta. O que é que a gente pode esperar do último jogo frente do próximo, aliás? Esperemos que não seja o último. Exato. Frente à República Checa. Penso que podemos esperar bastante checas. Gosto de checas. Gosto de mulheres do leste de uma forma geral, porque não percebem aquilo que eu digo. E isto é a coisa que eu aprendi na minha carreira: é que quando tu dás o teu melhor, quando trabalhas bem e as mulheres não falam a mesma língua que tu, eu penso que tens tudo para conseguir os teus objetivos. Raios, mas como é que o Syriza me falha uma destas? Homem, calce! Já chega! Enfim, é outra coisa. É outra coisa. Com o Luís Franco Bastos, textos do Filipe Almeida Fonseca e também do Luís Franco Bastos, está sempre disponível em podcast antena3.rtp.pt. Isso é outra coisa. Sim, isso é outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Isso é outra coisa. Sim, isso é outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Ora, bom dia, Luís. Ora, bom dia, Diogo Beja, e bom dia, ouvintes da Antena 3. Eu hoje trago-vos um tema especial. Eu vou falar de um jogador de futebol que resolveu ganhar dinheiro a fazer aquilo que normalmente são as mulheres dos jogadores de futebol que fazem: mostrar a roupa interior. Óbvio. Portanto, estás a falar do Bentner, não é? Aquele Exatamente, da Niklas Dinamarca, Bentner. mostrou as cuecas. Mas aquilo era a publicidade a uma casa de apostas, não é? Irlandesa. Exatamente, e acontece que o Bentner vai pagar uma multa de 100 mil euros e ainda falha o primeiro jogo de apuramento para o Mundial 2014. E ainda bem. Ainda bem, mas não é um bocadinho duro? É um castigo forte esse? Não, o que me preocupa é se a moda pega entre as mulheres dos jogadores de futebol. Sim. Ora, muitas delas ganham a vida a mostrar a roupa interior e se agora derem a incluir publicidade daquele género. Já estou a ver. Portanto, imaginem uma Sidonie Bimonte, que é a mulher do Adil Rami. Não estou a ver, mas vou ver ao Google já a seguir. Certamente, e Sim. irás ficar algum tempo a ver essas imagens. Com aqueles portentosos esféricos que não foram concebidos para rolarem relevados, tapados por um letreiro publicitário a dizer sucata feliz, stand de automóveis novos e usados. Era esquisito. E desagradável. Ou então uma Tony Poole, que é a mulher do John Terry, com os 2 magníficos puffs que a natureza lhe deu para se poder sentar, ofuscados pelos dizeres restaurante Camolas, às quintas à cozido. Esse já tem qualquer coisa para abrir o apetite, pelo menos. Mas não é? isso é porque, Beja, tu tens a libido de um mecânico habituado a ver calendários cheios de óleo pendurados na parede. É verdade. Outras vidas. Bom, seja como for,
São frases muito grandes e a gente está habituado a ver estas moças com roupa interior bastante pequenina. Portanto, é preciso escolher ou fio dental ou publicidade. O corpo feminino é pequeno demais para as duas coisas ao mesmo tempo. A não ser que se trate de uma concorrente do peso pesado, aí mais vale a publicidade ser feita no corpo inteiro de maneira a esconder o máximo possível. Exato. É bom para o anunciante e é bom para nós e fica toda a gente contente. Menos os camionistas, que gostam de xixa. Bom, é engraçado teres falado no tema cuecas, porque o nosso convidado de hoje também se celebrizou, entre outras coisas, por ter mostrado muitas vezes. Lá está, as cuecas. Bom, é assim, se decidiram chamar o Castelo Branco para esta rubrica, eu se calhar vou andando, que eu tenho vacinas em atraso. Não é isso. É o Dr. Alberto João Jardim que vai entrar em direto a qualquer... Olha, eles já fazem chamadas por mim e tudo. A qualquer momento. Vamos só estabelecer aqui a ligação. Esta é uma chamada a cobrar no destinatário. Se aceitar, prima a tecla 1. Que estranho, uma chamada a cobrar. Tudo bem, vou aceitar. Estou! Então aceitaram pagar a chamada, seus forreitas, agarrados ao dinheiro como vocês são todos, seus comandos do continente. Estava na esperança de me rejeitarem a chamada e eu não ter de vos aturar. Sim, estamos muito contentes por ouvir o doutor e agradeço-lhe já ter aceitado o nosso convite. Doutor Alberto João, 653 milhões de euros é o resgate financeiro. É quanto vai custar? Tem de ser, tem de fazer as perguntas difíceis. É quanto o resgate financeiro lhe vai custar em juros? O que é que tem a dizer sobre isso? Lhe vai custar a quem? Assim, não é? Estou a fazer a pergunta assim ao Governo Regional da Madeira, ou não tenciona pagar? Eu vou pagar da mesma maneira que o Dr. Passos Coelho vai pagar à Troika os juros do resgate ao continente. Epá, não sei porquê, mas isso não me deixa nada descansado. A ti deixa-te ver. Não muito. Nem assim, nem à à Merkel. Mas eu com essa senhora quero poucas conversas. Nem com 5 litros de poncha no bucho consigo achá-la interessante. Não percebo o que é que aquele senhor José Sócrates viu nela, mas ele há gostos para tudo. Mas como é que explica aos madeirenses que cada um deles vai ter de pagar 8.042 euros até 2033? Explico da mesma maneira que explico tudo o que acontece de mal na Madeira. Ponho as culpas no governo do continente. Aliás, escuso de explicar que a minha gente já está habituada a buraco financeiro. Culpa do continente. 653 milhões de euros em juros. Culpa do continente. Cheias de 2010. Culpa do continente. Está a chover. Culpa do continente. Está sol. Culpa do continente. Não há roupa lavada. Culpa do continente. Dr. Alberto João, se me permite, eu creio ter uma solução para pagar a dívida sem grandes sacrifícios. Diga, seu vigarista! Vamos ter, há pouco estávamos aqui a falar do Nicholas Bentner, que mostrou as cuecas durante a comemoração de um golo para fazer publicidade a uma casa de apostas. Por favor, Luís, não vais sugerir aquilo que eu estou a achar que tu vais sugerir. Vai ter de ser, Beja. Porquê que o Dr. Alberto João não começa a fazer publicidade nas suas cuecas? Não. Assim como assim, estamos sempre a ser obrigados a vê-las uma vez por ano. Ó seu comando de meia de cheira, então você acha que com uma dívida destas eu ainda tenho dinheiro para pagar roupa interior? O único par de cuecas que eu tenho tem um buraco. Só se quiser que eu faça publicidade no... Bom, a chamada caiu. É verdade. Parece-me que foi na altura certa. Agora É verdade. Foi na altura certa. Quando a chamada cai assim, acho que é outra coisa. É outra coisa, sim senhor. Com o Luís Franco Bastos, textos do Filipe Almeida Fonseca e também do Luís Franco Bastos. E, obviamente, sempre em podcast em antena3.rtp.pt. Antena 3 Podcast. Isso é outra coisa. Sim, isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Isso é outra coisa. Sim, isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Ora, bom dia, Luís. Bom dia. Vou ter também boa tarde porque há pessoas que nos estão a ouvir à tarde, portanto, boa tarde também. Boa tarde, Exatamente. Luís. Bom, e então, hoje traz-nos o quê? Hoje trago um folhado de salsicha e um galão de máquina para ti e um pastel de nata e um sumo de manga para o Botas. Obrigado, Luís. Eu estava a falar de outra coisa. Ou da outra coisa. Primeiro paga o que deves. Que isto na RTP um folhado de salsicha e um galão ainda custa 90 cêntimos. Espera aí, então vamos lá. Ora, exatamente. Isto vocês... obrigadíssimo. Vocês, funcionários públicos, eu prefiro sempre prevenir. Bom. Ora bem, agora sim, começa hoje a Rio Mais 20. Bom, Rio Mais 20, que para quem não sabe, atenção, tem o apoio da Antena 3 e é a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável. Exatamente, e agora que fizeste o favor de alienar parte dos nossos ouvintes, insinuando que são pessoas pouco informadas que precisam desse tipo de esclarecimento, vamos continuar se não te importas. Peço desculpa, continuemos então. Bom,
Ontem os negociadores de 193 países lá chegaram a um acordo sobre o texto final que irá ser apresentado aos cerca de 100 líderes mundiais. Acontece que há quem ache o texto muito fraquinho, ou como diria Bruno Nogueira, muito fraquinho, porque não se chegou a definir de onde é que vem o fator principal para o tal desenvolvimento sustentável. Que é? Guito, Ah, carcanhol, caroço, dinheiro. Ou seja, só não se pode dizer que esta Rio +20 teve um começo decepcionante porque, na verdade, não se esperava outra coisa. Obrigado, dinheiro. faltava isso. Sim. Exatamente. Portanto, para começar, como é que se faz uma... Explica-me, talvez tu saibas, Beja, como é que se faz uma conferência deste calibre sem teres lá Barack Obama? essa é a pergunta que eu te vou colocar a ti. Bom, não é? essa pergunta tu vais poder colocar ao próprio Barack Obama, acabadinho de regressar da reunião do G20 e está neste momento em linha. Não é Beja. possível. Barack Obama. É possível, é. Como é que arranjaste o telefone do Obama? 2 palavras. Silva Carvalho. Ah, exato. Hello, Mr. President. Hello? Hello? Who's this? Hello? Vladimir Putin, is that you, bitch? Não, senhor. Mr. President, aqui, Portugal. Está a ver Spain ao lado. Portugal. Those are the motherfuckers of the block who scared outra vez? Não, senhor Presidente. Não é nada disso. Tenha lá calma. I'm sick of Francisco Louçã calling me 10 times a day a dizer que eu disappointed. Que está very disappointed. I don't care. Não tem culpa que se tenham posto a commemorate my victory como se fossem eles a ganhar something. Mas é, Sr. Presidente, sabe que a esquerda cá em Portugal tem um bocadinho essa tendência de comemorar a vitória. Shut up, you lesbian. Mas não, daqui é Luís Franco Bastos. Na outra coisa da Antena 3, senhor Presidente. Let me guess. Querem falar acerca do meu português cão d'água? É este? Yes. É um cão? Yes. É português. Mas foi comprado numa garage sale em New Jersey. Português, só mesmo o nome. Por isso, parem de dar tanta importância à coisa. That's enough, you saloios. Don't you have the soccer Euro to entertainem-se? Não é isso, senhor Presidente. O que eu queria perguntar-lhe é porque é que não vai estar presente na Rio +20? Não acha importante a questão do desenvolvimento sustentável? Young man, eu tive de levar com o motherfucker do Vladimir Putin por causa da Síria. Tenho a Goldman Sachs a despedir gestores de top por causa da crisis. Tenho a minha filha Younger screwing my head porque quero o novo iPhone 5 e quero já, apesar do iPhone 5 ainda não ter saído no market, the young man acha realmente que eu tenho tempo para give a fuck para Rio 20. Tenho mais que fazer. Mas, Presidente, quer-me parecer que a sua presença podia assegurar uma maior relevância à conferência, não achas, Beja? Eu acho que sim, acho que sim. Listen, you really think que uma conferência onde vai estar presente o vosso Prime Minister alguma vez in the world poderá falar de desenvolvimento sustentável? Portugal não se sustenta, quanto mais desenvolver-se. Com todo o respeito, permita-me discordar. Olha que a própria Moody's, que tinha atribuído a Portugal um rating de lixo com bolor e cascas de sardinha podre, veio agora dizer que há espaço para otimismo no programa de Portugal. E eu estou a citar. Look, como toda a gente sabe, porque saiu uma biography minha editada last month, quando eu era young, fumei a lot of marijuana. Mas olhem que nem eu, com a minha fucked up head, caio na how do you say, Michelle, how do you say Sparella? Sparella, Sr. Presidente. Acha que eu caio na Sparella de na conversation de Moody's? O young man, pelos vistos, é mesmo do bloco de esquerda. Está todo fucked up na cabeça por causa dos smokes. Não percebo, mas ainda ontem o Mr. President disse da reunião do G20 que estava confiante na resolução da crise europeia. Yeah, right. Acredito que o problema se vai resolver porque vai deixar de haver Europe. No Europe, no problem for Europe. Isto são declarações chocantes que o mundo ouviu em primeiríssima mão aqui na Antena 3 de Barack Obama. É verdade, é verdade. You said shocking. Shocking é o time que eu perdi a gramar aquele Putin. Se eu vos contasse, you guys, vocês iam ficar nuts. Sabem que o Putin teve a lá de dizer está mais preocupado com a dívida dos US of A do que com a crise europeia. E pior, smells like salmon fumado, that bastard. Sim, isso compreendo que acho desagradável. Listen, I got another call. Tenho outra chamada em linha. É Hillary Clinton, está no Rio a representar-me e quer saber qual o spot onde se compra a melhor weed que é para levar para o marido. Gotta go, motherfuckers. Goodbye. Bom, apanhámos o Presidente, parece-me, Barack Obama. É uma honra, mas foi num dia não é? Sim, parece... realmente quando o Barack Obama está virado do avesso, eu acho que a vida é outra coisa. Isso é outra coisa. Sim, mas isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Isso é outra coisa. Sim, mas isso é outra coisa. Outra coisa.
Outra coisa, com Luís Franco Bastos. Grande Luís Franco Bastos, bom dia. Bom dia, Beja. E se me permites, há uma coisa que eu ando há algum tempo para te perguntar. Ok. Desde o início da rubrica. Força, podes perguntar. Podes chegar para lá para eu me poder sentar, se faz favor? Já está, peço desculpa. Obrigado. É que com o recibo que me passas, acho que Também não merecia engordas, pelo não é? menos sentar-me, Sim. não é? Enfim, não se fala mais nisso. Hoje trago-te uma ideia verdadeiramente revolucionária para combater a crise. Então, Mais impostos. genial, genial. A medida foi proposta pelo antigo Ministro das Finanças, Miguel Cadilho, e trata-se de um imposto de 4% sobre a riqueza. Acho que estamos os dois isentos. Sim. Pelo menos eu sei que estou, Sim, com eu também. com o recibo que tu me passas, sei que estou. É uma variação economicista do velho adágio: os ricos que paguem a crise. Isso parece-me lindamente, devem ser mesmo eles a pagar a crise, mas tens que definir aí rico. Bom, o imposto recairia uma vez por ano sobre particulares e empresas, mas Miguel Cadilho não propôs um limite para a base de redenção. Aliás, de isenção, desculpa. Portanto, estou a ver que as PMEs ficariam de fora, é isso? PMEs, mas ainda há PMEs. Eu tinha ideia que elas estavam a falir todas. Bem, eu lembro que o Hollande, quando estava em campanha, lá em França, prometeu cobrar até 75% dos rendimentos superiores a 1 milhão de euros. Ele Ou disse seja, pegar nos ricos e fazer deles pobres. Assim fica Exato. toda a gente com uma mão à frente ou outra atrás e já ninguém tem mãos livres para segurar cartazes em manifestações. Mas para Miguel Cadilho, um problema que parece não ter, pelo menos para já, solução, é o desemprego. É curioso porque esta semana Cavaco Silva promulgou o novo Código de Trabalho que facilita. Exatamente, Beja. E é sobre esse assunto que vamos começar a falar com o nosso excelentíssimo Presidente numa entrevista exclusiva aqui na Antena 3. Bom dia. Que interessante, um aparelho semelhante ao telefone, mas sem fios. Mas se não tem fios, por onde é que segue a minha voz? Isto é feitiçaria? Magia negra? Não, Sr. Presidente, chama-se telemóvel. É uma coisa recente. Foi feita agora. Daqui fala Luís Franco Bastos para outra coisa na Antena 3. Eu gostava de colocar-lhe algumas breves questões acerca do novo Código de Trabalho. Eu estive a lê-lo. Sinceramente, acho que só lhe falta ter escrito no cabeçalho Arbeitsmarktfrei. De facto é perturbante. As empresas passam a poder escolher quem é que despedem em caso de extinção de posto de trabalho. É assustador, é assustador. E há um corte substancial na compensação por horas extraordinárias. Também. Acho que nem devia haver nenhuma compensação por horas extraordinárias. Repare, o que é normal é uma pessoa receber quando trabalha, certo? Agora, trabalhar sem receber, isso é que já é extraordinário. Sr. Presidente, considera razoável que tenha dado luz verde a este documento assim nestes moldes? Nós de si já esperamos tudo, mas sinceramente... Essa é uma pergunta tão fácil de responder que eu nem preciso de uma fatia de bolo rei para ficar com a boca cheia e ter uma desculpa para ficar calado. Ai sim, eu estou muito curioso. Eu e todos os ouvintes da Antena 3. Repare uma coisa, o Código de Trabalho só afeta quem trabalha. Com os níveis históricos que o desemprego atingiu em Portugal, o que é que interessa um Código de Trabalho? Preocupem-se quando eu promulgar um Código do Desemprego. Aí sim vai haver gente afetada em números consideráveis. Isso faz estranhamente sentido. Eu nunca tinha pensado nisso. Realmente, posto assim é outra coisa. Uma última pergunta, Sr. Presidente. O que é que acha da proposta do seu antigo Ministro das Finanças, Miguel Cadilho, de criar um imposto sobre a riqueza? Eu acho muito bem para que se poupem pessoas como eu, que recebo uma reformazita michuruca que não me permite outros luxos na vida, para além de coisas simples, como seja apreciar o sorriso das vaquinhas. Muito bem, Sr. Presidente. Obrigado pelo seu tempo. Boa sorte com as vaquinhas. Beja, antes de ir, deixa-me só referir que Portugal está em pulgas para assistir ao Portugal-República Checa de logo à noite. Verdade. Eu confesso-me muito preocupado. Então, mas porquê achas que não vai correr bem? Paulo Bento festejou o aniversário na terça-feira e quando digo festejou, digo... Enfim, já vais perceber. Estamos em linha com o Paulo Bento. Antes de mais, alô, Paulo Bento. Alô, estou sim. Parabéns atrasados, Paulo Bento. Parabéns a você nesta data que querida, que estou a ver que a festa de aniversário foi das rijas e provavelmente ainda dura. Penso que o Michel agora não pode continuar a falar porque eu penso que tem as mãos bastante desocupadas com umas checas que vieram festejar. Eu penso que com toda a gente... Cristiano Ronaldo, aqui em direto, prazer ouvir-te. Cristiano, não andaram a cometer excesso, pois não? Portugal está a contar com vocês para vencer logo à noite. Penso que houve alguns excessos. Penso que quando eu estava a pentear-me pus um bocadinho de gel a mais, agora por sorrisantes, mas penso que estou a pensar pedir à minha mãe Dolores para me emprestar o boné, que assim penso que vai ser bastante positivo para a equipa. Penso que se a equipa já bem,
eu estou bem, principalmente porque também estou aqui rodeado de checas. Mas quando se está rodeado de checas, eu penso que há todas as condições para conseguir um bom resultado, porque eu penso que o meu nome é Cristiano Ronaldo e como tu sabes, eu uso o Nick Farman, por isso eu penso que estou bastante tranquilo. Obrigado, Cristiano. Boa sorte para logo. Força Portugal. Força Portugal. Isso é outra coisa. Sim, isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Isso é outra coisa. Sim, isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Bom dia, Luís. Eu ia dizer... Era um microfone para o Estúdio 21, só favor. Estamos nas meias. Antena 3. Glória. Estás muito contente, já percebi, não é? É verdade, Beja. E nós temos em linha aquele que foi o melhor jogador em campo pela segunda partida consecutiva. Cristiano Ronaldo. Que golaço de cabeça. Foi aquele. Parabéns, Ronaldo, parabéns. Penso que deu o meu melhor. Acho que é preciso bastante preparação para marcar um gol de cabeça. Passei bastantes horas a treinar ao espelho para perceber quanto gel é que tinha que pôr no cabelo para conseguir alcançar o cabeceamento. A assistência do João Moutinho foi fundamental. Penso que sim, acho que sem o Moutinho nunca teria conseguido puxar o cabelo para trás daquela forma e conseguir fazer o gol. Ele ajudou-me bastante no balneário, por isso foi um trabalho de equipa. Penso que a seleção está de parabéns coletivos pelo meu cabeceamento coletivamente individual. Estou a ver. Sentiste que o relevado prejudicou o vosso rendimento? Porque estava em mau estado aquele relevado, estava. É natural que eu pense que tivesse ser mochado. Natural, como assim? Nós estamos a falar de uma competição europeia. O relevado penso que estava em mochado porque uns dias antes eu penso que fizeram ali o piquenicão. Piquenicão? Tipo como aquele que se fez no Terreiro do Passo com o Tony Carreira, o último fim de semana, é isso? Penso que exatamente. Em Varsóvia também tem piquenicão, apesar de não terem Tony Carreira, penso que tem outros penso que bichos que deram cabo da relva. Penso que o futebol é mesmo assim. Demos o nosso melhor, no fim fomos recompensados. Conseguiste a vitória para Portugal e juntaste ao Nuno Gomes no pódio dos goleadores europeus. Isto apesar de mais 2 bolas quando eu aposto, atenção. Sim, eu penso que isto é verdade. Eu penso que não só é verdade, como penso que também não é mentira o que estás a dizer. Eu penso que além de uma bola de ouro, também mereço um poste de ouro, um penteado de ouro, uns abdominais de ouro. Penso que... Cristiano, como é que respondes à provocação do presidente do Barcelona, Rosell, que diz que és o 12º melhor jogador do mundo atrás do Messi e todos os jogadores do Barça? Penso, primeiro que tudo, acho que ele não está certo e segundo, penso que ele também está errado, porque no máximo pode dizer que eu sou o 11º e meio melhor jogador. Não percebi, Bejas. 11º e meio foi o que eu disse. 11º e meio. Penso, como é óbvio, parece-me o Messi é bastante baixinho, por isso eu penso que não conta como um inteiro. Portanto, 11º e meio melhor jogador. Tem jeito com matemática. É verdade. Não, penso que isso não, acho que não vou estar a falar sobre isso. Acho que a matemática não sei, não conheço, acho que não tenho que estar a falar sobre isso. Acho... Tudo bem, não vale a pena, Ronaldo. Já sonhas com a vitória na final do Europeu. Eu sei que é meter a carroça à frente dos bois, mas se todos os repórteres desportivos fazem esta pergunta cabotina, eu queria ver se também podia fazer, não é? Óbvio, acho que sim. É importante. Acho que toda a gente pode sonhar, é uma ilusão. Todos temos essa ilusão de que vamos ganhar. Ter ilusões é importante porque a realidade eu penso que é feita de ilusões. Especialmente quando é feito o trabalho de casa. A equipa a nível individual da seleção, toda a gente, eu penso que o próximo jogo é para ganhar. Obrigado, Cristiano. Estávamos aqui com alguns problemas na ligação. É a ligação. Estávamos aqui a ter algumas interferências que estas chamadas para a Polónia isto ainda é um bocado. É longe, é caro. Ora bem, vamos passar agora a ouvir dizer ao nosso selecionador Paulo Bento. Exatamente, é isso, não é? Paulo Bento, espero que desta vez a ligação esteja melhor, dentro do possível, não é? Tendo em conta que Paulo Bento é Paulo Bento. Estou. Paulo Bento, tudo aqui Luís Franco Bastos para outra coisa na Antena 3. Sente que perante uma seleção como a da República Checa o resultado deveria ter sido melhor, com mais golos para Portugal? O resultado foi o suficiente para fazermos aquilo que era importante fazermos e que era derrotar o adversário e passar às meias finais. Agora, se me perguntas se a seleção checa é uma seleção mais fraca, eu sou obrigado a concordar que sim. A prova disso é que até o Raul Meireles conseguiu jogar bem. É verdade. E como é que está o Hélder Postiga? Ele ficou lesionado na costa direita. É verdade que se calhar pode falhar a meia final? A verdade é que vamos ter que aguardar para ver o que é que diz o médico da seleção, Henrique Jones, e estamos todos com dedos cruzados e a esperança é a última a morrer.
Sim, estamos todos com os dedos cruzados para que Postiga fique bem a tempo de participar na meia-final. Não, estamos todos os dedos cruzados para que ele não pise mais o relevado na Polónia e ter a certeza que ele não volta a calçar uma chuteira que seja. É mais uma garantia que os deuses do futebol são connosco e vamos à final. Sim, foi um jogo duro, especialmente na primeira parte, porque houve muitas faltas, não foi Beja? Sim, foi um jogo muito faltoso. muito faltoso. No início parecia que estava mau ambiente, mas eu pensei que tinha a ver com o piquenique onde Varsóvia, que tinha havido ali no relvado uns dias antes. Se já foi um piquenicão em Portugal, sabe que com o Zen e o Doni Carreira o ambiente é sempre muito pesado por causa dos porcos que fazem muita porcaria. Mas o futebol é mesmo assim e aproveito só para deixar uma mensagem. Tenho... Sim, mister, à vontade. A mensagem é para o presidente da UEFA, Michel Platini, e queria só dizer que se andas à nossa procura, estamos nas meias. Incha! É isso. Obrigado, Paulo Bento. Com porcos ou sem porcos, a verdade é que estamos nas meias finais. Já igualámos o nosso segundo melhor recorde de sempre. Força Portugal, a partir de agora a Europa vai ser outra coisa. Isso é outra coisa. Isso é outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Isso é outra coisa. Sim, isso é outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Ora, bom dia, boa semana, Luís. Bom dia, Beja. Eu acho que deves ter assistido ao comunicado conjunto de Passos Coelho e Paulo Portas ontem, a propósito de um ano de mandato. É verdade. Vi com atenção, embora, deixa-me que diga, para as tardes de domingo eu normalmente prefiro o Air Bud ou outros filmes manhosos da Disney, em vez deste Dumb and Dumber com Portas e Passos. Mas ainda assim, vamos ter em direto aqui a nada, ao telefone, a rainha da prop. Acho que queres dizer a rainha da pop, que é a Madonna, que ontem esteve em Coimbra. Não, eu quero dizer mesmo rainha prop, que é de propaganda. Refiro-me ao Paulo Portas, que atuou ontem em Lisboa. Paulo Portas atuou ontem em Lisboa, juntamente com Passos Coelho. Aquele comunicado foi o spot publicitário mais longo de todos os tempos. Só o Portas falou quase 20 minutos. E com o calor que estava, acho que o esforço foi considerável. Acho que por isso é que eles não levaram gravata, porque não ficavam muito apertados e é o calor. Não. O que se passou foi que, por exemplo, o Passos Coelho é o político mais ligado à África, não só pela esposa que tem, mas também porque vive em Massamá. E está acostumado a este tipo de temperaturas muito altas, e é bom que nós nos habituemos todos, porque caminhamos a passos largos para ser uma colónia angolana e portanto as temperaturas vão aumentar. Está bem visto, nunca tinha visto isso, por acaso nunca tinha pensado nisso assim, e o Portas e o Passos Coelho não usaram gravata porque estão a poupar, que as gravatas ainda custam alguma coisa. Daqui a um ano, pelo andar da carruagem, vão fazer comunicados em tronco nu, e aí o céu é o limite. Temos já em linha o Dr. Paulo Portas. Bem-vindo a outra coisa aqui na Antena 3, Dr. Paulo Portas. Bom dia. Bom dia, Dr. Paulo Portas. Eu quero começar por lhe fazer esta pergunta, que é: como é que alguém que é tão pró-vida, tão anti-aborto, tão anti-eutanásia, consegue ser tão implacável na extinção de PMEs em profundas dificuldades? Ouça, deixe-me responder-lhe com outra pergunta. Há um ano, Portugal estava ou não estava mais perto do precipício? Estava. Mas, espera lá, se me fez uma pergunta, devia deixar-me responder. Não, porque depois você ia responder qualquer coisa com que eu não concordo e eu ia ter de contra-argumentar. Assim poupa-se tempo, e poupar é muito importante. Comecei a desenvolver esta estratégia quando ia às entrevistas da Judite Souza e funcionava muito bem. A equipa que ganha não se mexe, não acha? Acha. Acho. Espera aí. Acho. Mas o desemprego atingiu níveis recorde. Como é que se pode dizer que Portugal está mais longe do precipício? Um ano depois desta coligação formar governo, Portugal está mais longe do precipício, sim. E porquê? Porque Portugal já está a cair a pique do precipício e quanto mais nos afundamos, mais longe ficamos da beirinha. Ora, isso é ou não é um sinal de que este governo de coligação está a trabalhar bem? É. Mas e a perda fiscal? Até quando é que acha que os portugueses vão ter que aguentar tanta austeridade? Ouça, isto não é um sprint, isto é uma maratona. Os portugueses têm uma longa tradição de maratonas. Olha o Carlos Lopes, olha a Rosa Mota, e a Rosa Mota também era muito poupadinha, não era? Era. Mas espera lá, poupadinha em quê? Em giletes. Não se lembra das axilas da Rosa Mota que mais pareciam o jardim botânico ao pé do Príncipe Real? Só não cheiravam, era o mesmo. Era um cheiro natural, mas era outro. Como é que o Dr. Paulo Portas sabe tão exatamente a que é que cheiravam as axilas da Rosa Mota? Estou curioso.
Eu já fui Ministro da Defesa e, tal como na tropa, antes de aceitarmos esse cargo, caso não saiba, passamos por provas de sobrevivência dificílimas. Não acredita? Claro que acredita. Acredito. Isto é estranho. Não acha que seria importante renegociarmos a dívida? Talvez com base no acordo para o resgate espanhol, a ver se aliviávamos um bocadinho o peso na vida dos portugueses. Jovem, olhe para os meus dentes. Estamos ao telefone, Dr. Paulo Portas. Não me dá jeito, mas talvez numa próxima. Os meus dentes têm a brancura de antigamente. Aquela brancura que ofuscava as câmaras e era confundida com a parte da frente de uma scooter quando vista de longe, não. E não tem, porque também eu ando a fazer muitos sacrifícios. Não ando? Ando. Anda. Mas espera lá, quais? Pois, este governo tem feito todos os esforços para poupar. Por exemplo, eu e o Dr. Passos Coelho viemos de propósito num jato Falcon da Força Aérea para não chegarmos atrasados à reunião do governo. Foi ou não foi? Foi. Foi. Mas Falcon, uma Falcon gasta 2.600 euros à hora, isso é poupar? É, porque se não fosse austeridade, tínhamos vindo de submarino. Não há nada melhor do que viajar de submarino. É uma pena que aqueles que eu comprei estejam rotos, não é? Claro que é. Mas como assim os submarinos estão rotos, Dr. Paulo Portas? Estão completamente rotos. Arranjar aquilo agora é uma fortuna. Deus sabe como eu não gosto de deixar as coisas rotas. Mas neste momento há que aguentar. Este é um ano difícil, mas a boa notícia é que metade do ano já passou. E em breve vou poder voltar a deixar os meus dentes brancos e tomar conta dos meus rotos. Não lhe parece extraordinário? Parece, pois. Parece sim. Pois parece. Esta dialética minuciosa de perguntar e responder imediatamente a seguir funciona mesmo. Não achas, Beja? Achas? Acho. Epá, isto funciona. Claro que funciona. Isto assim é logo outra coisa. Não é? É. Isso é outra coisa. Sim, mas isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Isso é outra coisa. Sim, mas isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Ora, Luís, bom dia. Bom dia. Ora bem, o que é que trazes hoje? Trago uma pergunta que é: isto de eu fazer a rubrica sempre ao teu colo é mesmo obrigatório? Desculpa, foi um hábito que eu ganhei na altura das estagiárias, não é? Pois. Se tivesse calor era pior. Como só estão 70 graus à sombra, vai-se andando. Realmente onde é que vem esta vaga de calor? É que já não sei já é oficial. Vem da cabeça do Vítor Gaspar. Ok. Teve uma fuga. Está a queimar fusível atrás de fusível enquanto pensa em medidas de austeridade que tragam, como ele disse, custos mínimos aos portugueses. O António José Seguro disse ontem que não consegue imaginar como é que é possível haver ainda mais medidas de austeridade. Não consegue porque não é governo. Se fosse já conseguia. Uma pessoa quando chega ao governo passa a achar bem aumentar a carga fiscal, tratar o desemprego por coisa, deixa de ter reflexo no espelho. Mas isso coisa é verdade. É como os vampiros, não é? E fica com medo de crucifixo já agora. Só se for do crucifixo do Bispo Emérito de Setúbal, o Dom Manuel Martins, que tem sido muito crítico deste governo mesmo. Por falar em crítico, ontem o PCP avançou com uma moção de censura, mas aquilo caiu em saco roto, não é? Como já se esperava, que no meio desta crise é complicado encontrar um tecido que ainda não esteja roto. Tirando aventais maçónicos, que se vão aguentando, são os únicos. Mas o que é curioso é que, precisamente há pouco tempo, no domingo, o Presidente Cavaco Silva disse que era impossível impor mais austeridade aos portugueses. Passos e portas abriram caminho exatamente a novas medidas de austeridade. Pois, e eu quero muito saber o que é que o Cavaco Silva tem a dizer sobre este assunto. E por coincidência extraordinária, nós estamos com ele em linha. Incrível. Vamos ligar ao Palácio de Belém. Bom dia, Sr. Presidente. Estou. Só um momento, jovem. Estou aqui a acabar um joguinho de Minesweeper. Arrebentou. Estes jogos novos são tão difíceis. Que saudades que eu tenho do meu peão e da cabra cega. Sr. Presidente, daqui Luís Franco Bastos para outra coisa na Antena 3. Face às últimas declarações do Governo, continua a afirmar que não é possível impor mais medidas de austeridade. Repare, vê-se muito pouco espaço para que se possa exigir mais sacrifícios a quem já foi muito sacrificado. Novos sacrifícios são mesmo aqueles que até ao momento tinham sido poupados. É impressão minha ou o Sr. Presidente está a alinhar com a proposta que o seu antigo Ministro das Finanças, Miguel Cadilho, avançou, de um imposto sobre a riqueza? Eu não estou a pensar em ninguém de forma especial. Agradeço que não coloque palavras na minha boca, até porque estou a guardar espaço para uns pastéis de nata que a Maria foi buscar ali ao café, e mastigar eficazmente nunca foi a minha especialidade. Nós sabemos. Bom proveito, Sr. Presidente. Mas diga-nos, afinal, que medidas com custos mínimos é que para os portugueses é que está à espera que o Vítor Gaspar nos traga? Nesta altura conturbada, temos que dar o desconto ao Vítor Gaspar, até porque
Morreu-lhe um parente. A sério? Isso é absolutamente terrível. Quem é que morreu? O solitário Jorge, que era a última tartaruga gigante das Galápagos daquela subespécie, faleceu esta semana. Já enviei de resto as minhas condolências. Dispensei o Vítor para ir visitar o resto da família ao Parque Nacional das Galápagos, mas ele não quis ausentar-se nesta altura. Veja o quão notável é o seu empenho. Não tem uma vida fácil, como por exemplo o ex-ministro das Finanças grego. Está a falar de Vassilios Rapanos. Vida fácil porquê? Senhor Presidente, deixe-me interromper. Recordo que Vassilios Rapanos nem sequer chegou a tomar posse. Após 4 dias da sua nomeação, foi internado com náuseas e dores abdominais. E acabou por demitir-se por causa desses problemas de saúde. Pois, que sorte a do homem. Como assim sorte? Não estou a perceber. De certeza que o Vítor Gaspar gostava de fazer o mesmo. Ai, já dói-me a barriga. Ai, que aborrecimento tão grande. Ai, vou ali ser internado, já agora demite-me. Está bem, abelha, isto é, tartaruga. Pois acredito então que foi um truque do ex-ministro. O senhor ex-ministro das Finanças grego, quando começou a ver o estado real das finanças do país, escolheu o caminho mais fácil e ainda levou de bónus um tubo de soro enfiadinho no bucho. Confesso que tenho alguma dificuldade em acreditar nisso, Sr. Presidente. Repare, é apenas uma versão mais radical do meu tabu. Há quem se desculpe com fatias de bolo rei, há quem prefira náuseas, internamentos e demissões. Na política vale tudo. Então, mas esse é o conselho que dá ao ministro Vítor Gaspar? Fingir que lhe dói a barriga e depois demitir-se, é isso? Claro que não, você está-se a esquecer do nosso Serviço Nacional de Saúde. Acha que alguém no seu perfeito juízo quer ser internado em Portugal? Nunca na vida. Só se o Vítor Gaspar quiser acabar num cemitério de carapaças nas Galápagos como o primo dele. Pois quando o Sr. Presidente esteve em Guimarães para receber a medalha de ouro da cidade, foi alvo de várias críticas de manifestantes. Quer comentar? Eu não comento críticas de manifestantes, eu só evito manifestantes. Pois, como na escola António Arroio, em Lisboa. Assim, dessa vez dei meia volta, aproveitei, fui ao oceanário ver os peixinhos. Dá-nos uma grande lição o oceanário, porque apesar de estarem fechados nos aquários, os peixinhos estão sempre a sorrir. São mesmo totós. Sim, mas estes manifestantes o Sr. Presidente não conseguiu evitar. De certeza que ouviu as fortes críticas ao novo Código de Trabalho que promulgou a semana passada. Eu não ouvi porque estive todo o tempo com uma maquineta nova que há agora, que é o Walkman. Põe-se uma cassete lá dentro, enfiamos os auscultadores e ficamos a escutar a música. Ainda estou para perceber como é que eles enfiam as músicas todas dentro da maquineta. Realmente é prodigioso. Sr. Presidente, uma última pergunta. Como pensa reagir se de facto o Governo pedir ainda mais sacrifícios aos portugueses que, como disse, já foram tão sacrificados? Com um tabu. Mas outro? Sim, fico calado a ver o que isto dá. E se der para o torto, bom. Enquanto houver náuseas, dores abdominais e fatias de bolo rei, há sempre esperança. Obrigado, Sr. Presidente. Enfim, tabu agora são as novas medidas que irão ser anunciadas pelo Governo. As Galápagos ficam onde? É ali em Sines. Queria mandar uma coroa de flores. É isso, é Santiago do Cacém. Mas o que fica desta entrevista é que a partir de agora a austeridade vai ser outra coisa. Isso é outra coisa. Sim, isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Isso é outra coisa. Sim, isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Bom dia, LFB. Bom dia. Chegou o dia. DB. Obrigado. A meia final contra a Espanha é hoje, Luís. É hoje que o país vai parar. O país já estava parado, veja. Se somares o desemprego com quem já está de férias, o país não anda propriamente a mexer-se muito. Sim. Mas, sim, claro, estou de dedos absolutamente cruzados pela seleção e eu só espero que o dia de hoje não seja tão bizarro como o de ontem. Mas o dia de ontem foi bizarro? Claro. Primeiro, o Eusébio está a recuperar, e ainda bem. O bizarro foi saber que no hospital ele pediu por bananas e sumo de laranja. E o Correio da Manhã até foi criticado por publicar isto como sendo uma notícia relevante, ao ponto de a terem de retirar do online, mas eu acho que é relevante e muito. E é relevante porquê? Porque isto mostra que o Eusébio está melhor, mas ainda longe de estar a 100%. Se já estivesse em grande forma, tinha pedido termossos e 3 garrafas de whisky. Mas ele chega lá, acredito que o King ainda volta a tempo até de substituir o Postiga na final. Grande Eusébio, as melhoras para o Rei. Mas o que é que houve ontem de bizarro então? Houve, que eu reparei, tu vê-me isto, os lucros do Deutsche Bank foram de 8 mil milhões de euros.
Estamos a falar de lucro. Estamos a falar de dívidas. Era uma coisa recorrente. Mas Sim. é lucro. Percebe? Ganho. Sim, ganharam. Dinheiro ganho. Portanto, sacanas dos alemães, que em plena crise financeira, entre 2009 e 2011, um lucro aumenta 67%. Isso de facto é bizarro por estes dias. A ver se o dia de hoje corre com mais normalidade, esperemos então. Por acaso gostava de ver uma final entre Portugal e Alemanha, sabes? Era aquela... É tipo vingança, não é? Era um jogo com significado político muito para além das 4 linhas. Exatamente, tipo, falar em significado político, seria como foi o Alemanha-Grécia. Exato. Não é? E ainda bem que falas nisso, porque a Grécia é treinada por um português, como tu sabes, o Fernando Santos, que até fez um trabalho razoável e acho que não lhe foi dado o devido destaque. Portanto, vamos pô-lo em linha. Está Fernando Santos? Na realidade estou assim. Fernando Santos ficou com um sabor amargo no final do jogo contra a Alemanha. Sentiu que podia ter conseguido algo mais neste europeu. Estou convencido, na realidade, podia ter tido um desfecho na realidade diferente. Não fossem outras forças que na realidade acabaram por na realidade sem surgir contra nós. Está a referir-se à arbitragem? Não, estou a referir-me na realidade ao facto de efetivamente na realidade os meus jogadores andarem na realidade subnutridos desde o início da competição. Uma vez que na realidade o dinheiro que a Alemanha deu à Federação Grega, na realidade para este europeu, só dava na realidade para meia pensão. Bem, e sendo verdade é muito injusto mesmo. Pois é, na realidade é o que é. Acaba na realidade por ser aquilo que na realidade que acaba por ser. Muito do que sabe da ciência e da democracia nasceu na realidade na Grécia. Muito do que sabe na realidade da ditadura nasceu na realidade na Alemanha. Portanto, cada um faz na realidade como entende. E o futebol é na realidade como a vida no geral. Ainda estrabuchamos, mas na realidade acabamos todos sempre, na realidade, sodomizados pelos alemães. Fernando Santos, você vive noutro mundo ou vive na realidade? Eu na realidade vivo na realidade. Obrigado, Fernando Santos. Beja, se me dás licença, eu Sim. vou agora estabelecer ligação com o Mr. Paulo Bento. Alguém que diga coisas que realmente... Alô, Paulo Bento? Sim. Paulo Bento, confiante para o jogo de hoje? Fizemos o nosso trabalho e estou mais confiante que nunca porque o Postiga não calça as chuteiras de certeza e isso é meio caminho andado para tudo correr bem. Sim, já percebemos. O Hugo Almeida está muito motivado, disse que vai provar o seu valor no jogo de hoje, mas e o Cristiano? O facto de haver tanta gente à porta do hotel a gritar por Messi, isso afetou-o de alguma forma? Se lhe perguntarem a ele diz que não, mas se me perguntarem a mim, eu tenho que dizer que também não, porque não o afetou e a verdade é que não o afetou. Agora, houve uma notícia que o deixou um bocado avedado. É lá, isso é mau para nós. Então, que notícia é que foi essa? Saiu uma notícia a dizer que 95% das ucranianas gostam dele. Ele ficou muito triste por saber que, sendo que 95 gostam dele, há cerca de 15% que não gostam. Mister, são 5% pelas minhas contas que não Pois gostam. é, eu ainda lhe disse ao Cristiano, as outras 15 não estão aqui em Donetsk. Portanto, estão em Portugal a trabalhar a dias. Eu, inclusive, tenho lá uma, mas não serviu de nada. Fechou-se na porta da casa de banho e ficou lá 2 horas a pentear-se, a dar o tudo por tudo para ganhar o jogo de hoje. Obrigado, Paulo Bento. Já sei agora, entretanto, está com Cristiano Ronaldo aí mesmo ao lado. Pode, por favor, passar-lhe o telefone. Estou, Cristiano? Estou. Cristiano, que grande dia este. 95% das ucranianas estão a apoiar-te, mas olha que 100% de Portugal está a torcer por ti. Penso que hoje vai dar uma melhor para manter o cabelo puxado para trás na primeira parte, o risco ao lado na segunda, se puder também talvez marcar um gol. Penso que assim vou conquistar os 15% de ucranianos que me faltam. 5%. Sim, penso que essas também. E passar à final, Cristiano, isso é que é... Se isso me garantir o 100%, eu penso, estou bastante contente. Não, eu penso que jogar contra a seleção espanhola vai ser bastante bom, porque eu e a Espanha temos uma relação muito forte. Só para te dar um exemplo, penso que 25% das espanholas gostam de mim. Só 25%? É pouco. De certeza que é mais. Não, penso que é só 25%, porque o resto é a Nereida. Penso que ela não me pode ver à frente. Penso que, como é bastante avantajada, como tu sabes, penso que dá uns bons 85% de Espanha. 75%, fazendo as contas, dá 75%. Penso que o quê? Não confundas, Beja. Ok. Realmente, com 115% ucranianas a apoiar-te, logo era outra coisa, Ronaldo. Tinhas mulheres para a vida inteira. Boa sorte para o Cristiano. Força, Portugal! Força! Isso é outra coisa. Sim, isso é outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Isso é outra
outra coisa. Sim, mas isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Em direto, Luís Franco Bastos, que está em Donetsk. Alô, Luís, bom dia. Bom dia, Diogo Beja, Luís Franco Bastos, Donetsk, Ucrânia em direto. O ambiente é naturalmente de alguma desilusão, mas estamos e vamos permanecer de queixo erguido e de cabeça levantada, Diogo. Sempre de queixo erguido. Bom, tu entretanto, estiveste ontem no Porto, uma noite épica, segundo ouvi dizer, no LX Comedy Club, não é? No Plano B no Porto, mas não quiseste perder tempo e seguiste logo viagem para a Ucrânia e foste de avião, mas não tivemos ainda tempo para falar desde que chegaste à Ucrânia. Fizeste boa viagem? Sim, fiz, Beja, mas há aí uma pequena imprecisão. Eu não vim de avião, ao contrário da nossa seleção que se deu ao luxo de entrar num regime de 30 mil euros diários. Eu respeitei o facto de estarmos em crise e vim de carro. De carro? Do Porto para a Ucrânia? Sim, aproveitei a boleia da minha empregada, Ludmila, que é daqui, da Ucrânia, e vinha para cá de férias e assim poupei uns trocos. Eu vim com ela mais a família, no Opel Corsa do marido. Ao todo viemos 8 e a gasolina a dividir por todos saiu em conta. 8 pessoas no Opel Corsa, hein? Sim. Eu, a Ludmila, o marido Alex, os filhos Sergei, Vladimir, a Natasha e ainda o pequeno Boris, que só tem 3 meses, mas já diz Lidl. O chato é que o Opel Corsa é de 98 e não dá para loucuras. Nós chegámos ontem, dia 27 de junho, mas saímos de Lisboa dia 26 de abril. Parámos 2 ou 3 vezes, naturalmente, para esticar as pernas e comer uma sandes de leitão, mas de resto foi sempre em viagem. Desde abril em viagem, hein? Mas desculpa, esta é a terceira semana que estás aqui connosco em estúdio. Ainda ontem estiveste cá, não é? Portanto... Não, Beja, tem sido o meu sósia profissional. Já há alguns meses que eu tenho um. Eu soube que o violador de telheiras estava sem trabalho e estendi-lhe a mão. Para além de artista, eu sou também um pequeno mecenas. Mas vamos ao que me trouxe aqui. Vocês são mesmo parecidos. Bom, vamos a isso então. A meia final frente à Espanha foi um jogo muito intenso, foi um jogo de nervos, não é? Se foi. Várias vezes pensei no Eusébio, Diogo, estive sempre de dedos cruzados a torcer para que ele não estivesse a ver o jogo. E por acaso não esteve. A família proibiu e eu acho que fez bem. Como for, aposto que em Portugal, aí onde tu estás, foi só faturar com taxas moderadoras. De certeza que houve muita gente a ir parar às urgências. Eu próprio estive perto. Na Ucrânia é mais difícil. O problema difícil. É que aqui não há urgências. Exato, é isso. E quanto ao jogo, a nossa seleção portou-se muito bem, não foi? Faltou-nos foi a sorte que precisa neste tipo de competição. Ô, Luís, já vi que estás com o Paulo Bento. É estranho estarem no mesmo quarto do hotel, mas sim. Sim, o Mister está aqui mesmo ao meu lado. Ele passou a noite toda nisto. Faltou sorte, os funcionários do hotel já não o podem ouvir. Não podem ouvir, mas é verdade. Não houve sorte. Tivemos um bocadinho de sorte porque o Postiga não estava a jogar, mas por outro lado o Meireles estava. Portanto, se calhar o Meireles também podia ter lesionado, mas não se lesionou porque naturalmente não houve sorte. Sim, realmente. É curioso falar no Hélder Postiga. Eu lembrei-me do penalti que ele marcou em 2004 frente à Inglaterra, que nos tinha dado jeito um daqueles. O futebol é mesmo assim. Pensamos em 2004, quando na verdade estamos em 2012 e podíamos dar em 2004, mas a verdade é que estamos em 2012, mas não estávamos e já é falta de sorte. Não estarmos neste momento em 2004 é falta de sorte. O Mr. Paulo Bento parece-me estar um bocadinho em loop. Sim, e olha que o Cristiano não está muito melhor, sabes? Então, o que é que se passa com o Cristiano? Eu vou chamá-lo. Cristiano, estamos em direto para a Antena 3. Um comentário ao jogo de ontem, por favor. Penso que foi uma injustiça. E penso que, para além de ter sido uma injustiça, eu penso que também não se fez justiça, porque eu penso que foi uma injustiça. Está há horas nesta conversa, percebes? Não para. A equipa médica já lhe deu o nome de síndrome de Calimero. Cristiano, como é que te sentes por não teres ainda conseguido um título pela seleção? Eu penso que deu o meu melhor. Nunca em nenhum dos jogos que já fiz pelo Real Madrid tive tanto cuidado com o meu cabelo. Tanto que neste europeu já sei exatamente onde é que estão as câmaras das televisões. Por isso penso que este resultado é uma injustiça, porque eu já consigo lidar muito melhor com os portugueses em casa, faço poses para a televisão, mas se isso não ganhamos, é uma injustiça. Então e os golos?
Os golos não aconteceram porque não houve sorte. E porque foi uma injustiça. E não houve sorte. E foi uma injustiça. Já percebemos, Cristiano. Obrigado também ao Mr. Paulo Bento. Há quem questione a decisão de não pôr o Cristiano logo de início a marcar as grandes penalidades. Porquê é que guardou o Cristiano para o fim? Essa questão só se coloca porque houve uma escolha. E nessa escolha o Cristiano, depois que ficou para o fim. Se o Cristiano tivesse chegado a ser o quinto a marcar, essa questão não se colocava. Bom, quer dizer, ele continuaria a ser o quinto. A questão é, porquê guardá-lo para o fim? Bom, eu percebo. Falhou a grande penalidade, mas foi dos melhores, não o melhor jogador em campo. Mas porquê Bruno Alves? O Cristiano era o quinto, mas a questão não se colocava, a não ser que começássemos do quinto para o primeiro, mas isso não aconteceu porque não tivemos sorte. E o futebol é mesmo assim, mas o balanço é positivo. Sim, é verdade, convém não esquecer que a seleção espanhola é campeã do mundo, campeã da Europa, e mesmo assim Portugal dominou os primeiros 90 minutos, verdade. Ao fim e ao cabo. E não é só isso, como nós vamos embora hoje daqui do hotel, vamos poupar um valor de diárias, e como o país está em crise, penso que é muito positivo e vamos ser muito bem recebidos quando regressarmos. Já me tinha esquecido disso, andava tão focado no europeu. E agora? Agora, olha, Portugal saiu de um euro, poderá não tarde a sair de outro. É esperar para ver, não é? Acho que a partir de agora vai ser outra coisa. Outra coisa é que não houve sorte. Sim, isso é outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Isso é outra coisa. Sim, isso é outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos. Já regressado da Ucrânia depois de uma viagem de 20 dias de Opel Corsa. É verdade, exatamente. Bom dia. Ora bem, bom dia. Não só regressaste tu, regressou também ontem a Seleção Nacional. Foram recebidos como se fossem heróis em êxtase total no aeroporto. É verdade, veja. Muita desempregada ficou grávida só de olhar para o Cristiano. E acredito que alguns desempregados também. Mas agora o campeonato é outra coisa, não é? Estou a falar não do Euro, mas da Cimeira Europeia. Sim, exatamente. Vamos falar um bocadinho disso. Se bem que está um bocado difícil de arranjar temas neste momento, porque, repara, as pessoas já não querem, de maneira nenhuma, falar da seleção. Mas ainda não estão preparadas também para ter outro tema. Pois, exato. Portanto, neste momento o país está num limbo. Eu tive alguma dificuldade em saber o que é que eu tinha a falar hoje. Bom, os líderes europeus estão reunidos em Bruxelas, Passos Coelho também, para evitar que ao país aconteça o mesmo que aconteceu à seleção, ou seja, sair do euro. Sim, de facto discute-se o futuro da moeda única nesta cimeira. De certa forma discute-se o futuro de toda a União Europeia. Veja, temos connosco em estúdio alguém que nos pode sem dúvida elucidar acerca do que se está a passar, como aliás pode fazê-lo sobre qualquer assunto. Marcelo Rebelo de Sousa, professor, bem-vindo a outra coisa na Antena 3. Sente-se aqui, por favor. Sente-se aqui. Olá, Juca. Olá, Judita. Sousa, tudo bem? Categoria. Desculpe, nós... Um momento, Juca. Estou só a acabar de ler aqui a lista telefónica. Faltam-me só 247 páginas. Faça favor. Esteja à vontade. Eu já agora sou o Judite. Sim, senhor. Com certeza, Judita. Aliás, reconheci logo pelo penteado. Pronto, já está. Pergunto o número de telefone de todas as garotas com nomes começados por J, residências na Baixa da Banheira, vai ver que acerto todos. Não sei porque é que havia de perguntar isso. Se calhar preferia ouvir o seu comentário acerca da Cimeira Europeia. Bom, a Cimeira Europeia, Angela Merkel está metida num cabo dos trabalhos. Veja lá que ontem nem sequer parou de trabalhar para ver o jogo da Alemanha com a Itália. E ainda bem, não é? Exatamente, Judite. Repare, olha, se a Angela Merkel tivesse visto aquele golo do Balotelli, o Mad Mario, o termo técnico para aquele golo é patão. Pois é, Ju, que é um patão. A Merkel, se visse aquele patão, ia ficar irritada. E o alemão é uma língua que, quando é falado aos gritos, ou faz lembrar o Karel do Fassbinder, ou remete-nos automaticamente para 1939. Acho que vai ser mais difícil chegar a um consenso. Agora que a Merkel não tem o apoio francês. Juca, Nicolau Sarkozy já lá vai, não é? Não é verdade? Anda a afinar a balalaika da Carla Bruni, que a Carla Bruni gosta muito de tocar balalaika, e agora a Angela Merkel vai ter de se haver com François Hollande, um socialista. E vai ser muito difícil para a Merkel seduzir, por assim dizer, François Hollande. Não é? Bem dito, Judite, é sempre pertinente a sua intervenção, exatamente, é essa a palavra seduzir, que é como que a Chancellor Merkel, aquele tanque de guerra com o capuchinho, loiro, vai conseguir seduzir um francês, François Hollande. Será que me atrevo a perguntar como, professor? Atreva-se, Juca! Como é que Merkel vai seduzir Hollande? Aí vem. Não faço ideia. Comigo era impossível. Eu também não sou, como sabe, um líder socialista. Agora a Merkel tem experiência em seduzir líderes socialistas, não é? Basta lembrar, por exemplo, José Sócrates. Muito bem dito, muito bem. Você está com o olho aberto, toma uma bolacha. Obrigado. Terá, categoria. Como é que José Sócrates poderá ter sido seduzido um jantarinho em Bruxelas, à luz das velas, que quanto menos iluminada estiver a sala,
menos se consegue ver a Merkel. E isso parece fundamental quando se fala de discussão. Sim, exatamente. Portanto, acha que Merkel vai organizar uma reunião ou um jantar a sós com Hollande? É isso? A sós não sei, Juca. Porquê? Porque também lá está em Bruxelas o António José Seguro, não é? Por causa da reunião dos líderes socialistas. E o mais provável é que Seguro faça de penetra. Não me admirava, António José Seguro tentou colar-se muito à vitória de Hollande. Quem o ouvisse falar até pensava que era ele que tinha vencido alguma coisa, não era mesmo? Não podemos culpá-lo, Juca, sabe lá ele, se alguma vez vai ganhar alguma coisa na vida, tem que aproveitar um bocadinho esta vitória dos outros, não é? Naturalmente. Mas eu vejo perfeitamente a Merkel a conseguir fazer pintar o clima, como dizem os amigos brasileiros. Só que depois aparece lá o António José Seguro e dá cá do ambiente. Claro. O que é que se está a discutir nesta cimeira, exatamente? Uma coordenação económica, depois financeira e por último orçamental, que passa por uma perda de soberania, uma vez que a Alemanha passa a fiscalizar diretamente as finanças dos países em dívida. E de facto não é preciso muito para imaginar a Angela Merkel vestida de dominatrix, com o chicote numa mão, pinga ali na outra, a fiscalizar. Não é uma imagem que eu queira muito imaginar. Eu tenho dificuldade. Sobretudo a esta hora da manhã. Tem eu, Juca, só que custa mais as primeiras 349 vezes. Mas uma pessoa habitua-se. Agora, a agenda de Passos Coelho, em concreto, devia ser outra. Renegociar os prazos de pagamento de dívida. Isso já abriu a janelinha para conseguir. Ele diz que se outros países renegociarem os prazos, e está obviamente a falar da Grécia, haverá margem para que Portugal possa também fazer o mesmo. É isso que ele diz. Nem mais dito, você é uma máquina, ofereço-lhe este peluche, que os meus netos já não têm idade para brigar com estas coisas. Estão lá, este cauzinho. Obrigado, professor. Categoria. Era desejável que se encontrasse uma forma de poupar sacrifícios aos portugueses. Mas para isso era preciso que a Europa abrisse os olhos. Quando diz Europa, diz Angela Merkel, certo? Certo, Juca. A Angela Merkel é uma espécie de Cristiano Ronaldo desta seleção, que é a União Europeia. Se ela não marca o golo, a Europa não ganha e sai do euro. Obrigado, professor. Com o seu comentário, isto é de facto... Podes dizê-lo tu, Beja. Isto é outra coisa? Exatamente. Yes! Isso é outra coisa. Sim, isso é outra coisa. Outra coisa. Outra coisa. Com Luís Franco Bastos.